Queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Vamos achar as assíntotas verticais e horizontais nesta fórmula aqui, tá? Então não se esqueçam que a assíntota vertical é quando nós estamos tratando aqui do nosso denominador, né? Então quando o nosso denominador ele vai tendendo a zero, ele vai jogando ao infinito o nosso valor, né? Seja positivo, seja negativo. Quando estamos tratando de uma assíntota horizontal, né, aí ela vai estar indo infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda e quase nunca se aproximando de algum determinado valor, tá bom? Mas ainda assim ela segue infinitamente para um lado ou para o outro, tá bom? Então vamos lá. Quando nós estamos tratando dessa fórmula aqui, para achar a assíntota vertical, né? Então a assíntota aqui vai seguir sentido infinito positivo ou infinito negativo, é simplesmente só saber quando é que nós vamos ter quando o x aqui ele tender a zero, né? Então o x tender a zero não, quando o x tender a 5, né? Mas isso daí a gente vai fazer, depois a gente vê a parte da assíntota horizontal, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer com o nosso limite ele tendendo ao infinito positivo. Então nós vamos ter aqui a mentira da nossa fórmula, né? O numerador vai ser o 2x ao quadrado mais 1 e o nosso denominador vai ser 3x menos 5. Uma coisa que eu aprendi também é que tem uma operação algébrica para nós podermos isolar o nosso x. Né? A gente tirar o x aqui da parada ou tentar ter alguma constante pelo menos em algum canto. O que nós fazemos? Nós dividimos tanto o numerador quanto o denominador pelo maior x do denominador. Então, neste caso, o maior x é x, ele não, é x elevado a 1, né? Eu não tenho x ao quadrado, não tenho x ao cubo nem nada, o maior que eu tenho é x. Ignora o múltiplo, tá bom? É só a potência desse x. Como a potência desse x é só x, ou seja, x a 1, então vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre x dividido por 3x menos 5 sobre x. Beleza? Só que assim, a gente tem uma propriedade que quando nós temos a raiz quadrada de x sobre y, é a mesma coisa que a raiz de x sobre raiz de y. Concordemos com isso. Concordemos que existe essa propriedade. Então, podemos dizer que... Então, eu posso dizer que já que é assim, veja que o meu denominador, ele não está com raiz. O meu denominador não tem nada. Só que assim, se eu pegar o x não é igual a raiz de x ao quadrado? Não é a mesma coisa? Então, eu posso fazer o quê? Então, eu posso pegar aqui meu limite de x tendendo ao infinito, positivo neste caso, né? E eu vou fazer o quê? Raiz inteira de 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E veja que a raiz agora ela abrange tanto o numerador quanto o denominador. Tá bom? E aqui continua a mesma coisa, 3x menos 5 sobre x. Agora é o seguinte, continuando ainda na questão dos limites, não vamos entrar nas propriedades dos limites ainda, tá? Então, limite de x tendendo ao infinito. E aqui, o que nós vamos fazer? Vamos resolver primeiro o que tem dentro da nossa raiz, tá bom? Não vamos jogar raiz quadrada em nada desse tipo. Então, o que nós temos? Nós temos... Lembra que eu tenho a propriedade que, por exemplo, se eu tiver A mais ou menos B e C, é a mesma coisa... Então, vou colocar melhorzinho, né? Lembrando da propriedade A sobre B mais C sobre D, é a mesma coisa que eu ter D sobre D multiplicando A sobre B, mais ou menos, né? Depende, C sobre D, sendo multiplicado por B sobre B. Concordemos que existe essa propriedade. Ok? Então, se eu quiser fazer o contrário, eu posso, aqui dentro da minha fração. Como que eu faço?
Veja que o 1 sobre 2x ele mantém, mas eu posso isolar o meu 2. Porque, afinal de contas, é como se eu tivesse vou até fazer de verde, que é para ficar melhor. Ó, 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que eu ter 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Concorda? Porque eu vou ter que multiplicar ambos os lados por x ao quadrado e o denominador do 2 é o 1. Eu vou multiplicar por ambos os lados por 1 e vai ficar exatamente desse jeito. Então vai ficar como? Vai ficar 2 mais 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada disso daqui, beleza? Sobre... Partindo disso, deixa eu só fazer uma escrita um pouquinho melhorzinha, né? 2 mais 1 sobre x ao quadrado, sobre x ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso daqui, sobre, e eu posso fazer exatamente a mesma propriedade aqui. Então vai ficar 3 menos 5 sobre x. Concordemos que é isso, certo? Agora, partindo que a gente possa isolar isso, agora nós podemos tratar da parte dos limites. Então, eu vou ter o quê? Dentro da minha raiz, eu vou ter o limite de uma constante e o limite ao infinito de um valor x que ele está tendendo ao infinito. Lembremos do vídeo anterior que, se eu tiver um limite que o x está tendendo ao infinito de 1 sobre x, o valor dele, o limite, é zero. Porque ele vai ficar uma divisão tão grande, né? Ele vai se aproximar tanto do zero, que como ele tende ao infinito, a gente assume que também é zero. Tá bom? Então, se eu fosse para colocar todas as propriedades aqui, vai ficar o quê? Eu vou ter uma raiz, beleza? E aqui dentro eu vou ter o limite de x tendendo ao infinito do meu 2, mais o limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x ao quadrado. É exatamente isso daqui que eu estou tratando do limite. Dividido pelo limite de x tendendo ao infinito de 3 menos o limite de x tendendo ao infinito de 5 sobre x. E como nós estamos... só para a gente relembrar mais uma coisinha, tá? Tudo isso daqui está dentro da raiz. Como o nosso x ele não é um valor fixo, ele está tendendo ao infinito, então eu não posso simplesmente substituir por infinito ao quadrado. Né? Infinito ao quadrado é infinito. Infinito não é um número. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que tratar do limite, eu tenho que tratar do limite da fração. Eu não posso tratar do limite do número em si. Partindo disso, o que nós vamos ter? O que vai sobrar, né, neste caso? Lembremos que limites de constantes, se x tende a tal número infinito, um número finito ao infinito de uma constante, é a constante em si. Então, eu vou ter raiz de 2. Limite de x tendendo ao infinito de qualquer fração, sendo que o x está no denominador, x, y, z, seja lá o que for, ele vai ser igual a zero. Então, 2 mais 0 é 2. Então, raiz de 2 sobre o quê? Raiz de 2 sobre 3. E como isso aqui também tende a um negativo, então vai ser raiz de 2 sobre 3. E essa é a nossa assíntota, né? Esse é o valor da nossa assíntota. Então, o limite de x tendendo ao infinito, infinito da nossa função é igual a raiz de 2 sobre 3, beleza? Só que assim, aqui neste vídeo, nós só fizemos a raiz positiva, nós só fizemos o x tendendo ao infinito positivo. Ainda falta a gente fazer o x tendendo ao infinito negativo. Isso vamos fazer no próximo vídeo, que é para não ficar tão desgastante. Beleza, queridos e queridas? Beijos na bunda, até mais!